Olá, sejam bem-vindos. Primeiramente, gostaria de dar a seguinte dica. O primeiro passo para resolver um problema é fazer no mínimo duas leituras. Na primeira leitura, você vai compreender o contexto do problema. Na segunda leitura, você vem anotando as informações importantes, separando o que é informação não útil daquelas informações úteis, para que assim a gente consiga determinar qual o caminho que a gente vai prosseguir para resolver o problema. Bom, então, depois de ter pausado o vídeo, ter feito uma leitura do problema, você coloca o vídeo para correr e aí faz as anotações importantes. Quais são as anotações importantes? Nessa via, o limite de velocidade aumentou de 70 para 90. Essa via possui 22,5 km. O que o enunciado pede? O enunciado pede o seguinte: andando a 90 km por hora, ao invés de andar 70, qual vai ser a redução do tempo dele? E aí observe que está se falando de uma velocidade constante. Então, anotando as informações, a velocidade é 70 km por hora, para percorrer a via de 22,5 km vai gastar quanto tempo? Aí eu vou chamar aqui de ΔT o tempo que vai gastar. Do mesmo modo, se esse móvel tiver 90 km para percorrer a mesma distância, qual o tempo que vai gastar? Notem que o tempo e a velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Então, aqui na parte rosa, que está a 90 km por hora, ele vai gastar menos tempo do que aqui. Mas menos quanto? O quão menos irá gastar? É isso que a gente vai precisar resolver. Note que aqui nós temos três variáveis e dessas três nós conhecemos duas. Como nós conhecemos duas, essas duas deixam de ser variável para ser tratada como constante. Notem ainda que a fórmula que relaciona essas três grandezas, que são velocidade, espaço e tempo, é dada por velocidade. No caso aqui, como a velocidade é constante, a velocidade média é a própria velocidade. É a variação entre o espaço percorrido e o tempo gasto nesse percurso. Fazendo as devidas substituições, essa velocidade é de 70 km por hora, numa variação de espaço de 22,5 km, e aí queremos encontrar o tempo gasto nesse percurso, que a gente está chamando de ΔT. O modo mais simples e que a gente está acostumado a resolver isso lá desde o ensino fundamental é multiplicar essas grandezas em x, porque são grandezas que formam uma proporção. Aí você tem uma fração de um lado igual a uma fração do outro lado. A igualdade de duas frações é chamada de proporção. E a propriedade fundamental da proporção é que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Por isso que a gente faz essa multiplicação cruzada. Fazendo a multiplicação cruzada, 70 vezes ΔT, temos 70 ΔT vezes ΔT igual a 22,5. Multiplicando, dividindo 70 por ambos os lados da igualdade, em ambos os lados, vai ficar ΔT igual a 22,5. Dividir em ambos os lados é aquilo que a gente está acostumado a fazer. Está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, 70 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E aí fazemos essa divisão. A gente vai usar duas casas decimais, tá? Para aproximar, para a conta não ficar muito extensa. E aí, fazendo essa divisão com duas casas decimais, dá 0,32 horas. Notem que esse tempo aqui está em hora porque a velocidade está em quilômetro por hora e o espaço da via, a distância da via, uma distância de 22,5 quilômetros. Então não faz sentido esse tempo aqui estar em segundos. É claro que ele está em hora. Então vamos aplicar o mesmo raciocínio do outro lado aqui, onde a velocidade do móvel seria de 90 km por hora. E aí eu vou pegar esse 0,32 e preencher aqui em cima, só para deixar claro que nós encontramos o valor para o nosso ΔT do primeiro caso. O segundo caso, o móvel está a 90 km por hora, vamos utilizar a mesma fórmula, que é a velocidade média, é ΔS sobre ΔT. A velocidade média é a mesma daqui, porque a velocidade é constante. Então temos 90
igual ao espaço percorrido, ou seja, a distância que ele deveria percorrer, que é a da via, 22,5 km. Queremos encontrar o tempo que ele vai fazer esse percurso. Utilizando o mesmo método anterior, que vai dar 90 vezes ΔT, igual a 22,5. Então, nós temos ΔT igual a 22,5 dividido por 90. Fazendo essa continha, fazendo essa divisão, isso aqui vai dar exatamente 0,25. Para facilitar a divisão, você pode dividir 225 por 900, ficar com essa fração aqui, ó. Isso vale para todos os casos. E aí você vai simplificando. Divide por 5, numerador e denominador. Vai simplificando até que você vai ficar com números menores para poder fazer a conta. Isso facilita bastante quando não se tem uma calculadora para fazer a continha. Bom, o problema que nós temos é que as respostas aqui, as opções de respostas, elas estão em minuto e segundo, e nós encontramos em hora. Então, o que a gente faz é encontrar essa diferença, 0,32 menos 0,25, e fazendo essa continha vai dar 0,07. Essa é a economia, 0,07, o que? Horas, porque eu estou subtraindo duas grandezas que estão em horas. O que resta fazer é passar 0,07 horas equivale a quantos minutos? Para isso, como uma hora tem 60 minutos, basta pegar 0,07, multiplicar por 60, e nós vamos ter a resposta em minutos. 0,07 multiplicado por 60 vai dar 4,6742, 4,2 minutos. Bom, 4,2 é o mesmo que 4 mais 0,2. Então, eu tenho 4 minutos mais 0,2 minutos. O que a gente faz agora é pegar esse 0,2 aqui, ó, e passar para segundos. 0,2 minutos é igual a 0,2 multiplicado por 60. Isso vai me dar segundos. Fazendo essa multiplicação, 12 segundos. 4 minutos mais 0,2 minutos é o mesmo que 4 minutos e 12 segundos. Bom, observe que exatamente 4 minutos e 12 segundos não tem aqui resposta alguma. O valor que mais se aproxima é o E. Bom, e por que deu essa diferença de 12 para 17 segundos? Porque nós fizemos uma aproximação aqui, ó. Usei somente duas casas decimais. Se você refizer a conta aqui com 4 casas decimais, por exemplo, esse 12 segundos vai se aproximar do 17 segundos, vai ficar mais próximo. Então, vamos à questão 2, dá uma pausa no vídeo, faz a leitura e volta para acompanhar o vídeo. Agora que já fizeram a leitura, né, vamos agora anotar as informações importantes. O que nós temos aqui? 2 motoristas, um atento e um desatento. O que estava atento, ele começou a frear quando a sua velocidade estava a 14 metros por segundo. Então, se ele começou a frear a 14 metros por segundo, eu posso dizer que a velocidade inicial dele, que a gente chama de V0, é de 14 metros por segundo. A aceleração utilizada na frenagem é de 5 metros por segundo ao quadrado. Como é uma desaceleração, a gente diz que essa aceleração é negativa, ou menos 5 metros por segundo ao quadrado. A outra informação que a gente tem, qual é? É que a velocidade final, que a gente costuma chamar de V, é zero. Por que é zero? Porque ele vai frear até parar o carro. E o que a gente precisa saber? A gente precisa saber o quanto ele se deslocou. Por quê? Eu vou fazer o mesmo cálculo com o motorista distraído para saber quanto que ele andou a mais do que esse daqui. Então, nós queremos aqui encontrar o ΔS. Observando as fórmulas que nós temos, se nós utilizarmos a equação de Torricelli aqui, a gente consegue resolver o problema. É V ao quadrado, ou seja, velocidade final ao quadrado, é velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração multiplicado pela distância percorrida. Fazendo as substituições devidas,
O V é 0. V0, 14. Então vai ficar 14 ao quadrado. Aqui 0 ao quadrado dá 0. Você poderia fazer direto sem problema. Aqui tem 2 vezes a aceleração. Como a aceleração é negativa, ao menos 5, a gente coloca com um sinal. Menos 5. Vezes o ΔS, que é que eu quero descobrir. 0 ao quadrado é 0. 14 ao quadrado é 14 vezes 14, 196. 2 vezes menos 5 dá menos 10 vezes ΔS. Arrumando e resolvendo essa equação, vai ficar da seguinte forma. Bom, fazendo as mesmas anotações aqui para o motorista distraído, ou seja, anotando as informações básicas para aplicar a fórmula, note que a velocidade inicial aqui não será mais 14 metros por segundo. Por quê? Porque ele levou 1 segundo a mais para frear e a aceleração dele estava a 1 metro por segundo ao quadrado. Então a sua velocidade passou de 14 para 15 metros por segundo. A velocidade final vai ser 0, porque ele vai frear até parar o veículo. A desaceleração continua sendo a mesma, de 5 metros por segundo ao quadrado. Negativo porque é desaceleração. E queremos determinar o quanto ele se deslocou. Observe que esse ΔS daqui não é igual daqui. Tá? O do motorista atento a gente já calculou que deu 19,6 metros. E agora nós vamos calcular do motorista distraído. Utilizando ainda a fórmula de Torricelli, temos que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes o alfa vezes o ΔS. Alfa é a aceleração, ΔS é a distância percorrida. Fazendo as devidas substituições, vai ficar 0 ao quadrado. Aqui vai ser 15 ao quadrado, mais 2 vezes o menos 5, que é o valor de alfa, vezes o ΔS. Fazendo as continhas, 15 ao quadrado dá 225. Aqui vai ficar 2 vezes menos 5 menos 10 vezes ΔS. Fazendo a arrumação como no caso anterior, vai ficar 10 ΔS igual a 225. E aí passo 10 dividindo, vamos ter ΔS igual a 225 dividido por 10, que vai dar distância de 22,5 metros, ou 22 metros e meio. Então aqui temos 22,5 metros. Bom, note que não para por aí. Uma coisa que a gente fica fortemente tentado a fazer é fazer essa diferença, né? 22,5 menos 19,6. Aí nós vamos achar 2,9. E aí a gente acha que acabou o problema e marca a letra A. E acaba errando a questão de bobeira. Por quê? Porque essa não é a resposta. E por que não é a resposta? Porque o motorista distraído, ele levou 1 minuto acelerando de 14 metros por segundo para 15 metros por segundo. Então, fazendo as anotações aqui, ó, ele levou 1 minuto acelerando de 14 metros por segundo até atingir a velocidade de 15 metros por segundo. Então, analisando esse trecho com velocidade inicial de 14, velocidade final de 15, aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado no tempo de 1 segundo, a gente consegue descobrir qual foi esse deslocamento aqui. Bom, agora para determinar essa distância utilizando essas informações, a gente pode utilizar tanto a função do espaço em relação ao tempo, quanto a equação de Torricelli também. Como a gente está usando a equação de Torricelli, vamos aproveitá-la e continuar usando ela aqui. Ó. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância. V ao quadrado aqui ó, é 15 ao quadrado. Então vai ficar 15 ao quadrado igual a 14 ao quadrado. A aceleração aqui é de 1, então vai ficar 2 vezes 1 vezes o ΔS. 15 ao quadrado é 225, então temos aqui 225 igual a 196 mais 2 ΔS. Desenvolvendo isso daqui vai ficar 225 menos 196. Aí esse 2 vai passar para o outro lado dividindo. Mas vamos fazer devagar. Vai ficar 225 menos 196 dá 29.
E aí você passa esse 2 dividindo, isso vai ser o nosso ΔS. 29 dividido por 2, 14,5 metros. Ou seja, ele percorreu 14,5 metros a mais do que o outro e depois começou a frear. E depois que começou a frear, ainda assim ele percorreu 2,9 metros a mais. Então, na realidade, o que ele percorreu a mais foi 14,5 metros mais 2,90 metros. E aí, fazendo essa soma, vai dar 17,4 metros. Então, a opção correta seria a letra E, 17,4 metros. Bom, vamos então para a nossa terceira questão do vídeo. O sistema nervoso, que pode ser de qualquer animal. E é importante você fazer a leitura, como eu sempre digo, faça uma leitura, pausa o vídeo, faz uma leitura e depois volta para acompanhar o vídeo. Bom, depois de ter feito a leitura, a gente vai fazer as anotações importantes, que são as informações que a gente vai utilizar para resolver o problema. Primeira coisa que a gente vai anotar é isso daqui, ó, a velocidade de transmissão, da propagação da informação é dada por K vezes D. Então, a velocidade é igual a K, que é uma constante de proporcionalidade, multiplicado por D, em que D, ele diz que D é o diâmetro do axônio, tá? Conforme está mostrando aqui, o axônio é esse filamento que pega até aqui, revestido pela bainha de meilina. Ele não coloca o nome aqui, mas essa capinha que reveste o axônio é chamada de bainha de meilina, e é responsável por proteger esse axônio e facilitar a propagação da informação durante todo o percurso. Bom, outra informação que a gente tem é que, nesse caso, faz 20 centímetros a cada 0,01 segundos. Então, a velocidade aqui, vou chamar de velocidade 1, para poder depois comparar com a outra. A velocidade 1 é igual a 20 centímetros em 0,01 segundos. Geralmente, quando a gente mede a velocidade, o denominador é a unidade. Como aqui nós estamos com centésimo da unidade, nós vamos multiplicar por 100 o numerador e o denominador, a fim de que aqui no denominador apareça o número 1. Então, isso aqui pode ser escrito como sendo 2.000 centímetros por segundo, cada 1 segundo, tá? E é o mesmo que dizer que a velocidade 1 pode ser escrito dessa forma, 2.000 cm/s, centímetros por segundo. Então, só para deixar bem destacado isso daqui, a gente pode dizer então que a velocidade 1, que é igual a K vezes D, é de 2.000 centímetros por segundo. Então, sei que K vezes D pode ser escrito dessa forma aqui, ó. Agora vamos partir para a segunda possibilidade, ou seja, a segunda informação. Se os axônios tivessem o dobro do diâmetro e as outras condições fossem as mesmas, ou seja, a única coisa que muda é o dobro do diâmetro do axônio. Então, nesse caso, é como que nós iríamos calcular a velocidade. Qual seria a velocidade para percorrer os mesmos 20 centímetros? Bom, primeiro vamos reescrever a fórmula. A velocidade é igual a K multiplicada pela raiz quadrada do diâmetro do axônio. Eu vou chamar de Dzão, que é o dobro desse Dzinho. Então, eu vou chamar aqui de V2, velocidade do segundo. Esse V2 ele pode ser escrito como K vezes, no lugar do Dzão, eu posso colocar 2 vezes Dzinho, porque esse diâmetro, na verdade, é o dobro desse aqui, segundo o enunciado. Então, a Dzão é o dobro de Dzinho. Fazendo as devidas substituições, podemos dizer que a segunda velocidade vai ser K vezes raiz de 2 vezes raiz de D. Porque a raiz quadrada de um produto é o produto das raízes. Utilizando ainda a propriedade de que a multiplicação
ela é comutativa, ela é associativa também, eu posso inverter essa ordem aqui só para ficar desse jeito aqui, ó. Vai ficar assim, raiz de 2 vezes K vezes raiz de D. Mas observem que K vezes raiz de D, isso nada mais é do que quem? K raiz de D é velocidade 1. Inclusive, ficou faltando colocar a raiz quadrada aqui, ó, K vezes raiz quadrada de D. Tá? Fazendo a correção aqui. Então, isso daqui, na verdade, é o V1, que é quanto? Que é 2.000 centímetros por segundo. Então, a velocidade 2 vai ser raiz quadrada de 2 multiplicada por V1, que é 2.000 centímetros por segundo. Essa é a velocidade. Agora, a essa velocidade, quanto tempo que vai levar para poder fazer aquele mesmo percurso de 20 centímetros? Bom, nós já sabemos que a velocidade, a fórmula da velocidade, aí eu vou usar para o V2. A fórmula da velocidade é a seguinte: a velocidade 2, igual a ΔS, ou seja, o espaço a ser percorrido, dividido pelo tempo gasto. A velocidade 2 é isso aqui, raiz quadrada de 2 multiplicada por 2.000. Então, fazendo as substituições aqui, vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 2 multiplicada por 2.000 centímetros por segundo. O espaço que vai percorrer vai ser aquele mesmo 20 centímetros que foi falado aqui, ó, 20 centímetros. Então, ΔS, 20 centímetros. Não precisa passar para metro, por quê? Porque aqui está em centímetro por segundo. Então, se aqui está em centímetro, está tudo bem, está na mesma unidade de medida daqui. E o tempo? O tempo é o que eu quero descobrir, é o ΔT. Então, que tempo é esse que vai levar a essa velocidade para percorrer 20 centímetros? Bom, prosseguindo, a gente pode completar com 1, utilizar a propriedade fundamental das proporções, e aí vai ficar raiz de 2 vezes 2.000 vezes ΔT igual a 20. Prosseguindo aqui do lado, então meu ΔT vai ser 20 dividido por 2.000 raiz de 2. Vou só trocar a ordem do produto para ficar mais organizado, mas é a mesma coisa, 2.000 vezes raiz de 2. Aí a gente pode fazer essa continha aproximando a raiz quadrada, por exemplo, de 2 para 1,41. Mas ainda assim, antes de fazer essa aproximação, observe que eu posso dividir por 10 em cima e embaixo, depois dividir por 2 o numerador e o denominador, aqui, ó. Então, como que ficaria isso daqui de forma mais simples? 2 dividido para 2 dá 1, 200 dividido para 2 dá 100, vezes raiz de 2. Então, isso aqui é o mesmo que 1, dividido por, aqui eu vou aproximar a raiz de 2 por 1,41, fica 100 vezes 1,41. Isso aqui vai dar aproximadamente 1 dividido por 141. Como o valor foi aproximado, esse 0,071, 0071, vou colocar aqui embaixo, porque faltou espaço. Isso vai ser 0,0071 segundos. Tá? Lembrando que esse é um valor aproximado, porque nós já aproximamos aqui, ó. Esse raiz de 2 ele já foi aproximado aqui. Então, todos os valores que a gente consegue a partir de uma aproximação já são valores aproximados. Agora, note que esse valor aqui, 0,0071, ele é bem menor do que esse aqui, 0,01. Ó, 0,01. Observe que tem mais uma casa aqui, ó, tem mais um zero aqui. Então, aumentou a velocidade, né, dobrou o diâmetro, a velocidade aumentou e com isso reduziu o tempo. Bom, essa questão é uma questão que fala de soma de vetores. Nós vimos que a soma de vetores é feita da seguinte forma. Ó. Quando termina o primeiro, se eu quero fazer V1 mais V2, por exemplo, onde termina o V1, começa o V2. Então, essa resultante aqui, V3,
é a soma de V1 com V2. Então, onde que aparece isso? V1 mais V2 é igual a V3. Ó, V1 mais V2 é igual a V3, que é essa soma. A letra C. Então, essa letra C, isso aqui equivale à primeira figura. Bom, vamos ver essa daqui. Essa daqui eu tenho V1 somado com V2 somado com V3. Mas quando eu somo com V3, ó, o que acontece aqui? Volta para a origem. Se volta para a origem, quer dizer que é zero. Quando eu somei V1 com V2 mais V3, deu zero, porque voltou para a origem. Então, esse caso é aquele caso em que os vetores eles se anulam. A soma desses três vetores se anula. Então, V1 mais V2 mais V3 vai dar zero. Então, onde nós temos isso? V1 mais V2 mais V3, zero, é a letra A. Então, essa letra A equivale à segunda figura. Vamos ver essa terceira figura. V1, V2 está para cá, e aqui eu tenho V3. Como que a gente pode interpretar essa figura aqui? Ela pode ser interpretada da seguinte forma. Ó. Eu tenho aqui o V3, terminou o V3, começou o V2. Então, é V3 mais V2. Quem é a soma de V3 com V2? É o vetor que começa no início de V3 e termina no final de V2. Então, ó, ele começa aqui e termina no final do segundo. Começa no começo do primeiro e termina no final do segundo. Então, isso daqui nada mais é V1 igual a V3 mais V2. Então, essa letra B diz respeito à figura de número 3. E, por eliminação, essa daqui diz respeito à figura número 4. De fato, ó, se você pegar o V1 e somar com o V3, ó, você tem o V2, porque o V2 inicia no começo de V1 e termina no final de V3. Então, o V2, na verdade, é o V1 somado com o V3. E faremos aquela leitura rapidinha, faz aquela leitura para se inteirar do problema e volta para o vídeo. Bom, então aqui está a geometria do problema, tá? O desenho que representa o problema dessa questão 5. Observe que tem duas forças atuando sobre essa bolinha. Tá? Uma força horizontal, cuja velocidade é de 5 metros por segundo. Como ela foi lançada com essa velocidade, quer dizer que essa força se mantém a 5 metros por segundo. Ou seja, aceleração nula nesse sentido, velocidade constante. Mas, observe que a partir desse momento aqui, ó, ela começa a cair. Ou seja, ela foi lançada, imagina que ela foi lançada sobre uma superfície lisa, sem atrito, e aí quando desceu da superfície ela começa a cair. Então, a partir daqui, tem uma outra força atuando, que é a força gravitacional. A aceleração gravitacional arredondando para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, são dois movimentos independentes. Tá? E pela independência dos movimentos, para responder o item A, de que altura em relação ao Sol a bola foi lançada, basta você se colocar na posição de um observador aqui na frente, aqui nessa posição, tá? Olhando essa situação aqui, olhando esse experimento. Então, nessa posição que ele está, ele vai ver a bolinha apenas caindo na vertical. Desse modo, vamos no item A anotar as informações que nós temos. Ó. Ela leva 5 segundos para atingir o solo. Então, o espaço que ela vai percorrer, essa altura aqui, ΔS, é de 5. Aliás, ΔT vai percorrer esse espaço ΔS em 5 segundos. Então, nosso tempo é de 5 segundos. A distância de onde ela foi abandonada até o solo, que é a variação de espaço, tá? A variação da posição dela, é que vai nos dar a altura, que é o que nós queremos encontrar. E ela sofre a ação de uma força gravitacional, de uma aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado. Na realidade, 9,8, mas a gente assume sendo 10 para facilitar contas. Outra informação que a gente tem também é a velocidade inicial. A velocidade inicial é como se ela tivesse sido abandonada, então a velocidade inicial é zero. Essa é a velocidade inicial, 0 metros por segundo ao quadrado. Utilizando a
fórmula da velocidade, que é a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração multiplicada pelo tempo, e fazendo as devidas substituições, vamos achar que a velocidade final é igual à velocidade inicial, que é 0, mais a aceleração, que é de 10, multiplicado pelo tempo de 5. Então, a velocidade com que a bola vai tocar o solo é a velocidade de 50 metros por segundo. Ora, mas não foi isso que perguntou. De fato, mas eu, de posse de mais essa informação, que é a velocidade final igual a 50 metros por segundo, eu consigo utilizar a equação de Torricelli para poder determinar o que o enunciado está pedindo, que é a altura. Então, utilizando a equação de Torricelli, que é v ao quadrado igual a v0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração multiplicado pela distância, ou a variação do espaço, eu já conheço quem é o v. A velocidade final, 50. Então, vamos substituir o que a gente conhece. Vai ficar 50 ao quadrado. Velocidade inicial é 0, 0 ao quadrado. 2 vezes a aceleração é 10, então vai ficar 2 vezes 10, multiplicado por ΔS. 50 ao quadrado dá 2.500, igual a 20 vezes ΔS. Passo 20 dividindo, vai ficar 2.500 dividido por 20 igual a ΔS. Eliminando os zeros, vai ficar 250 dividido por 2, dá 125. Então, nosso ΔS é 125. 125 metros, porque aqui está em metros por segundo ao quadrado. Então, a distância, a bola foi abandonada a 125 metros. Por quê? Porque ela percorreu 125 metros até atingir o solo. Para responder o item B, é importante a gente perceber que na horizontal a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, a aceleração é nula. Ou seja, nós estamos aqui no movimento, olhando somente para a horizontal, estamos no movimento retilíneo uniforme. E no movimento retilíneo uniforme, a velocidade é igual à velocidade média. Então, a gente pode dizer, nessa horizontal, que a velocidade é a variação do espaço sobre a variação do tempo. Então, essa velocidade nós conhecemos, que é uma velocidade de 5 metros por segundo. O espaço percorrido é o que nós queremos, é o nosso ΔS. E o tempo é o mesmo tempo que ele levou aqui, de 5 segundos. Se ele levou 5 segundos para tocar o sol, foram esses 5 segundos que ele levou se deslocando também na horizontal. Então, multiplicando aqui, ó, princípio fundamental das proporções, ΔS vezes 1 é o ΔS, 5 vezes 5, 25. Então, quer dizer que ele se moveu 25 metros na horizontal. Tá? Então, foi abandonada a 125 metros de altura, percorrendo 25 metros na horizontal. Então, essa daqui é a resposta do item B. Tá? O item B, 25 metros. Bom, temos aqui a sexta e última questão do vídeo de hoje. Dá uma pausa no vídeo, analisa a questão e depois volta para o vídeo para compreender. Bom, de posse das informações que vocês obtiveram lendo o texto, vamos fazer um desenho aqui. Embora já tenha uma figura aqui, eu criei uma outra aqui para poder a gente compreender melhor o que está acontecendo. Bom, nós já vimos em operações com vetores que qualquer vetor ele pode vir de uma soma de dois vetores. No caso aqui, nós temos um vetor que forma um ângulo de 30 graus com o eixo horizontal, tem uma intensidade, que é a velocidade, o módulo dele, de 20 metros por segundo, e está pedindo para considerar a aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. A bolinha ela é lançada nesse sentido aqui, conforme está aqui na figura. Então, notem que existe aqui, na verdade, uma força que joga ela para cima e uma força que joga ela para o lado. Quando você tem dois vetores, aqui tem uma bola que está sobre uma força atuando aqui para cima
e a força atuando aqui na horizontal, uma para cima e o outro da esquerda para a direita. Então essa bolinha ela deve se deslocar mais ou menos nesse sentido aqui, que é o que está acontecendo aqui. O problema agora é determinar o seguinte: quais são esses vetores aqui, ó? Quais são esses vetores? Eu vou chamar aqui de vetor x, que está na direção do x. Chama aqui, ó, vetor x. E o outro vetor seria esse aqui, que está em pézinho aqui, ó, vou botar na cor verde mais escuro, ó. Esse aqui está na direção do eixo y, então eu vou chamar ele de vy. O livro ele chamou aqui de S vertical e S horizontal. Eu estou colocando Vx e Vy porque nós estamos acostumados a chamar o eixo horizontal de x e o eixo vertical de y. Bom, quando nós estudamos triângulo retângulo, e aqui notem que nós temos um triângulo retângulo aqui, ó, nós estudamos razões trigonométricas. O seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, eu posso dizer aqui que o seno de 30 graus, é o cateto oposto, que seria o meu VY, dividido pela hipotenusa, que é o 20. Posso dizer também que o cosseno de 30 graus é o meu cateto adjacente, no caso aqui é o Vx, cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é 20. Bom, então quem é seno e quem é cosseno? Aí está dentro de razões trigonométricas. Geralmente, o enunciado ele vem dizendo quem é o seno, quem é o cosseno, em uma prova mais complexa. Porém, os ângulos essenciais de 30, 45 e 60 graus, o autor pode não colocar o valor, como não colocou nessa questão. E aí, como que a gente acha esses valores? Bom, uma forma simples de encontrar esses valores é o seguinte: coloca aqui os ângulos de 30, 45 e 60 graus dispostos aqui em cima, 30, 45 e 60, conforme está aqui. Nessa coluna, nós colocamos o seno, cosseno e a tangente. Tangente pode ser TG ou TAN, tanto faz. Tem essas duas abreviações aqui. Bom, agora basta contar até 3, ó. 1, 2, 3. Divide tudo por 2 e coloca a raiz em tudo. Raiz de 1 é 1, fica assim. Aqui vai ficar a raiz de 2, que não tem raiz exata, e aqui raiz de 3, que não tem raiz exata. O que a gente faz agora? Esse primeiro valor vai ser o último daqui. Esse último daqui vai ser o primeiro daqui. Tá vendo? Só inverteu a ordem. O do meio repete. Para fazer a tangente, é só multiplicar o primeiro, ou seja, o de cima, multiplica pelo inverso do segundo. E aqui vai dar 1 raiz de 3. 1 raiz de 3, que é o mesmo que raiz de 3 sobre 3, se você racionalizar. Todo número dividido por ele mesmo é 1. E aqui, multiplicando a primeira vezes o inverso da segunda, isso aqui vai dar raiz de 3. Com isso, a gente monta a tabelinha de seno, cosseno e tangente dos ângulos fundamentais que podem ser utilizados em qualquer prova. Bom, então agora que nós já vimos os ângulos fundamentais, 30, 45 e 60, e seus respectivos seno, cosseno e tangente, a gente volta para a capa do problema. O seno de 30 é 1/2. Então, no lugar de seno de 30, coloco 1 sobre 2. Vx eu não sei quem é quem eu quero descobrir. Aqui embaixo eu tenho o 20, propriedade fundamental das proporções, 2 vezes Vy é igual a 20 vezes 1, que é 20. Então, Vy vai ser 20 dividido por 2, que é igual a 10. Então, Vy é igual a 10. Como trata-se de velocidade, né, 10 o quê? 10 metros por segundo. Do mesmo modo, fazendo a mesma coisa para o cosseno, nós vamos ter o seguinte, ó, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, substituindo aqui,
raiz de 3 sobre 2 é igual ao Vx, velocidade no eixo x, dividido por 20. Multiplicando o cruzado, vai ficar 2 vezes Vx igual a 20 raiz de 3. Passo 2 dividindo, com a velocidade horizontal, ou seja, no eixo x, vai ser 20 raiz de 3 dividido por 2. 20 dividido por 2 dá 10, então Vx igual a 10 raiz de 3. 10 raiz de 3 o quê? Metros por segundo, porque trata-se de velocidade horizontal. Então temos aqui que o nosso Vy, ou seja, a força vertical é 10 metros por segundo. Bom, no item B está pedindo o tempo de descida, ou seja, o tempo que a bolinha, depois de chegar no ápice aqui, no topo, quanto tempo vai levar para tocar o solo. Bom, sabemos que o tempo de subida, né, no lançamento vertical, o tempo de subida é o mesmo tempo de descida. Se levou 1 segundo para atingir a altura máxima, vai levar mais 1 segundo para retornar a esse ponto de origem. Então, tempo de subida igual ao tempo de descida. Então, como o tempo de subida é igual ao tempo de descida, vai levar 1 segundo para chegar ao ponto B. Queremos no item C a altura máxima, ou seja, quanto ela se deslocou nesse 1 segundo subindo. Então, a gente pode utilizar a equação do espaço em função do tempo, né? Ou em função do espaço em relação ao tempo, que é a mesma coisa. Nós sabemos que essa expressão é dada por S igual a S0 mais V0t mais alfa vezes t ao quadrado dividido por 2. Passando esse S0 para o lado de cá, nós vamos ter S menos S0, que é o mesmo que ΔS. Então, essa fórmula pode ser reescrita como sendo ΔS igual a V0t mais alfa vezes t ao quadrado dividido por 2. É dessa forma que a gente vai utilizar, porque fica mais simples na hora de fazer os cálculos, porque o que ele está pedindo é a altura máxima, a altura é deslocamento. E deslocamento é ΔS, que é S menos S0. Então, fazendo as devidas substituições, a velocidade inicial é essa velocidade Vy aqui, com a qual partiu da parte de baixo para cima aqui, ó, que é 10 metros por segundo, conforme nós já calculamos. Ó, 10 metros por segundo. Vezes o tempo. O tempo que ele levou para atingir a altura máxima foi de 1 segundo. Então, 10 vezes 1. A aceleração é negativa, então aqui vai ficar mais menos 10, porque a aceleração gravitacional está no sentido oposto da força, vezes 1 ao quadrado, aqui dividido por 2. Então, o deslocamento vai ser 10, aqui vai ser menos 10 dividido para 2. Então, o deslocamento ΔS é igual a 5. Como está no Sistema Internacional de Medida, metro por segundo, então esse deslocamento é em metros. Tá? Então, até atingir a altura máxima, tá? Se deslocou 5 metros. Como partiu da origem, 5 menos 0, 5. Então, essa daqui é a altura máxima atingida, respondendo aí ao item C. Então, na letra D, está pedindo o alcance horizontal do lançamento. Então, o alcance horizontal é o espaço, só que no caso é o espaço percorrido, só que nesse caso, na horizontal, não tem aceleração. Tá? Não tem aceleração e a velocidade é constante porque despreza-se o atrito do ar de frente. Então, o que nós temos aqui é que a velocidade, que é o nosso Vx, é 10 raiz de 3. E aí vamos fazer as substituições aqui, vai ficar 10 raiz de 3. Vai ser o espaço percorrido dividido pelo tempo. Agora, esse tempo que leva daqui da ponta, ó, até chegar aqui, é o mesmo tempo de subida e descida. Como levou 1 segundo para subir e 1 segundo para descer, esse tempo é de 2 segundos. Então, passando para o outro lado, multiplicando, esse 2 que está dividindo passa multiplicando, vai ficar 2 vezes 10 raiz de 3
igual ao espaço percorrido. Então, o espaço percorrido na horizontal vai ser 20 raiz de 3 metros. Se utilizar a aproximação para raiz de 3, você vai ter aí um valor aproximado de 34,6 metros. O que responde ao nosso item D. No item E está pedindo a velocidade da bola ao passar pelo vértice A da parábola. Bom, está pedindo a velocidade, mas ele não fala se é a velocidade horizontal ou vertical. A velocidade vertical, ela se anula. E a velocidade horizontal é a mesma, não tem alteração. Então a velocidade horizontal é a mesma e a velocidade vertical é nula nesse ponto, porque ela vai subindo, diminuindo a força, aí dá uma paradinha e volta a cair, quer dizer, para por décimos de milésimos de centésimos de segundo e volta. Então a aceleração gravitacional é constante em cima dela, então ela vai, quando atinge a velocidade zero, ela volta no mesmo instante. Então, respondendo a essa letra E, a velocidade vertical é zero, mas a velocidade horizontal é Vx, que é de 10 raiz de 3, 10 raiz de 3 metros por segundo. Por que a velocidade é a mesma? Porque não tem aceleração.